TV Produção, fala galera, Dani Martins na área. Muito bacana ter você comigo aqui nesse terceiro dia, nesse terceiro episódio dessa série especial, o Agora é Online. Hoje, em específico, eu vou falar sobre os segredos de um evento online, tá? Alguns já têm alguma deixa aí, porque já me acompanham, enfim, mas eu vou dar em detalhes esse segredo. E vou também contar uma outra coisinha que eu nunca falei em lugar nenhum e que realmente vai ser super bacana. Então fica até o final comigo nesse episódio para que a gente possa de fato entregar aí para vocês esse ouro, né? Essa dica de ouro para que você possa surpreender seus clientes e entregar realmente eventos online de sucesso, eventos impactantes que vão realmente fazer a diferença para o público do teu cliente. Antes de eu falar então os segredos, eu quero fazer uma deixa aqui para que você entenda as diferenças dos tipos de eventos, né? Durante esses outros dias a gente veio falando a respeito dos eventos híbridos, eu estou falando bastante dos eventos online, das adaptações para o presencial, e eu acho que é bacana a gente ter uma partezinha aqui só realmente citando a diferença entre eles, né? O presencial todo mundo já conhece, mas a gente sabe que agora a volta dele tem sido gradual. A gente está fazendo uma volta muito tímida ainda. A gente tem toda essa questão dos detalhes com relação ao protocolo de reabertura, que eu já falei para vocês procurarem a respeito do município de realização do seu evento, porque cada um está agindo de uma forma. Então, isso é extremamente importante que você olhe para isso para poder se adaptar. E aí fala, Dani, aqui no meu país, no meu município, enfim, onde eu tô aqui, não tá nada liberado, eu não posso fazer presencial de jeito nenhum, mas se eu puder fazer, como é que eu me preparo? Cara, primeiro de tudo, esses protocolos vão durar durante muito tempo. Eles vão ainda perdurar aí por alguns anos. Infelizmente a gente não sabe como é que tá essa questão da vacina, se quando essa vacina vir também vai ser a solução para essa questão dos eventos presenciais, mas a gente precisa se adaptar e estar pronto para isso. E quando a gente fala desses presenciais nesse novo momento, a gente precisa também pensar que a gente precisa contar com as pessoas. No protocolo de reabertura do Estado de São Paulo, inclusive uma das cláusulas é a educação do público. A que ponto nós chegamos? Em século 21, 2020, a gente olhar para um protocolo de reabertura, um documento oficial de uma prefeitura pedindo para que as pessoas tenham educação em um evento. Ou seja, que a gente vai precisar comunicar, a gente vai precisar ter caixas de som e avisos, né, falando para as pessoas para manterem a distância, para manterem as máscaras, e a gente sabe que isso a gente vai depender das pessoas. E aí o que pode acontecer? A gente pode ter uma pessoa no teu evento que ela vai estar seguindo as regras certinho e a gente vai ver uma outra pessoa que não segue as regras. E olha que situação constrangedora. Então agora mais do que nunca a gente depende do público também para que o nosso evento não seja bloqueado, né? Suspenso por conta disso, de repente surge uma multa se houver uma fiscalização, que a gente sabe que isso está bem confuso, mas a gente precisa pensar nessas possibilidades. E justamente pensando nisso e enxergando todas essas dificuldades, por exemplo, com relação à aferição de temperatura, ter que disponibilizar máscara, não só para os participantes, mas para as pessoas que estão trabalhando, toda uma questão de um custo acima, né? Por exemplo, o pessoal de limpeza tem que fazer a limpeza dos banheiros, de todos os espaços a cada 2 horas. Então, a gente tem uma série de coisas que elevam o custo de um evento presencial e a gente tem visto essa preocupação não só com os custos pelas empresas, né, que vão realizar esses eventos, mas também toda uma preocupação com o público e o envolvimento da sua marca em uma segunda onda do vírus. Então a gente precisa ter essa consciência de que de fato a gente ainda vai demorar um pouco para ter essa questão dos eventos presenciais, mas a gente precisa se adaptar. E esses protocolos, gente, eles têm mudado. O mais recente aqui de São Paulo foi no finalzinho de setembro e que ele permite a realização de eventos de até 600 pessoas com diversas limitações e aí com algumas autorizações conseguir um evento até para 2.000 pessoas, mas até agora não rolou nenhum. Então, pelo menos que eu saiba, não rolou nenhum até 2.000 pessoas. E aí até onde vale a pena ter esse evento presencial, né? Com esse monte de e se's, né? E se der alguma coisa, e se alguém se contaminar, e se alguém não respeitar e eu tomar uma multa, enfim. A gente sabe que lidar com essas incertezas é muito difícil. Quando a gente fala dos eventos híbridos, a gente chega no híbrido na seguinte situação. Eu mesma já tinha realizado eventos híbridos antes da pandemia, e esse híbrido era o quê? Eu tinha uma plateia de 1.000 pessoas, e a gente fazia a transmissão do que estava rolando ali naquele evento, colocamos uma câmera na frente do palco e foi transmitido através das redes sociais. Tá,
Beleza, então quem estava assistindo em casa, ela não pagou nem nada, era gratuita, ela assistia alguns pedacinhos das palestras, ok. E quem estava presencialmente, óbvio, participou de tudo, tinha todo o envolvimento com o evento. Mas ali a gente fez uma transmissão gratuita no Facebook, que a pessoa não tinha muito comprometimento. Eu vou entrar aqui e com aquela intenção de trazer esse público talvez para o próximo ano, para o encontro, para aquele evento no próximo ano. E isso funcionou muito bem, porque no ano seguinte a gente fez ele presencialmente com o dobro de público, né? Isso é o que o Rock in Rio, o Lollapalooza e tantos outros festivais fazem há anos, né? Eles transmitem ali pequenos trechos ou o show inteiro para que as pessoas assistam, e isso não impede com que as pessoas vão falar, então não vou transmitir o meu evento, porque se eu transmitir o meu evento, a pessoa vai querer assistir de graça e ela nunca vai comprar para vir. Não, o Rock in Rio faz isso há quantos anos, gente? E por mais que fale, é um show, é entretenimento e tal, a pessoa quer estar lá, eles fazem isso de uma maneira muito sensata, de uma maneira muito inteligente. Eles não deixam simplesmente lá transmitindo tudo, né? Eles fazem alguns trechos de entrevistas, tal, enfim. E aí eles colocam a transmissão do show principal, né? Não são todos os shows, e nada como viver uma experiência de estar dentro de um Rock in Rio. Eu já estive lá e sei bem do que eu tô falando. Mas aquilo atrai, faz com que as pessoas tenham vontade, né? Aquilo instiga a vontade das pessoas em estarem lá. Então, quer queira ou não, a gente pode dizer sim que o Rock in Rio é um evento híbrido. Mas, voltando aí para os corporativos, para as palestras, né? Para os workshops. Quando a gente fala em fazer uma transmissão de um evento nesse perfil, né, que entrega conteúdo, que entrega um treinamento, enfim, uma convenção de vendas, a gente está geralmente com um palco, né? A gente tem uma plateia reduzida e a gente tem o público de casa. Tá. E aí, quem tá lá em cima do palco vai falar para quem? Vai falar com quem? Ele vai falar com a câmera ou ele vai falar com o público que tá ali? Ele vai falar direcionado para quem? Eu já participei de alguns eventos híbridos agora durante a pandemia e o que a gente vê é a situação da pessoa se preocupar muito mais com o online, porque com essa virada, com essa situação que nós estamos vivendo, a gente enxerga muito essa questão. Hoje, qualquer evento que você participa ou online, quem está ali apresentando está 100% falando com você na câmera, como eu estou falando aqui com você. Então, vamos imaginar que se eu tivesse aqui, por exemplo, uma plateia e eu quisesse falar com essa plateia, então eu estou falando com a plateia, eu perco a minha conexão com você. E aí, talvez você, por ter adquirido o ingresso desse evento online, você se sinta prejudicado. Você fala, olha, não gostei, eu estou assistindo a algo que está acontecendo em algum lugar. Não é isso que eu quero. Eu quero assistir um evento online. Eu comprei online, eu não comprei o híbrido. O híbrido é pra gente da produção. A pessoa nunca vai ser, ela não vai viver o híbrido, ela não consegue assistir o online, ela está presencialmente lá, ela vai abrir o computador dela, ou ela vai abrir o celular dela para assistir também? Não, ela vai querer viver aquela questão presencial, ela vai querer vivenciar o evento presencial, não o online. E quem está em casa vai viver o online. Vocês entenderam como é que é complicado quando a gente põe essa questão do evento híbrido no aspecto público, no aspecto experiência do cliente? Então, a gente precisa fazer essa reflexão, porque é isso que vai converter. Senão vai ser que nem a videoconferência. As pessoas saíram que nem loucos fazendo videoconferência, achando que aquilo era evento online, e entregaram uma coisa porcaria para o público final, e as pessoas não consomem mais nada daquele tipo de evento, porque sabe que foi uma porcaria. E aí já criou aquele trauma, aquela questão de que aquele evento ali é só videoconferência. Ou então o evento online é isso, é videoconferência. A mesma coisa para o híbrido. Agora que a gente está migrando para isso aos poucos, nós como produtores temos o dever de alertar o nosso cliente e entender uma forma que atenda todo o público. Então, vamos dizer, Dani, como é que eu faço isso? Eu vou priorizar então quem comprar mais? Então, vamos dizer que eu tenha 100 espaços, 100 lugares, né? No evento híbrido, e no online eu posso vender para 1000 pessoas, porque o online ultrapassa barreiras e a gente não tem limite de público, né? Eu vou garantir que realmente essas 1000 pessoas tenham uma experiência melhor do que a que está presencialmente? Não, tem que ser igual para os dois. E o segredo está no quê? Você tem que orientar, você vai precisar contratar, inclusive, dentro do teu roteiro ali, apresentadores, palestrantes, pessoas que estejam acostumados com esse universo. Pessoas que vivenciem o fato de como se fosse, por exemplo, um programa de auditório.
Faustão faz isso há anos, ele tem a plateia lá e ele conversa com o público em casa. Só que sempre o híbrido, né, na questão dele ali, sempre o público presencial fica em segundo plano. Quem vai assistir um programa de plateia, como eu já fui várias vezes com artistas, enfim, a gente fica ali sentadinho, a gente assiste, você assiste a gravação de um programa. No Faustão ao vivo, então você assiste a transmissão de um programa. É essa sensação que a gente tem sentado ali na plateia. O cara não fala diretamente para mim, você assiste aquela transmissão. Então você vai precisar realmente pôr na balança e entender o que de fato o teu cliente quer. Qual que é a experiência que ele vai entregar para esse público? Ele vai entregar de fato um programa de auditório ou ele vai entregar um evento online que tem pessoas assistindo esse evento online ou ele vai entregar uma transmissão de um evento presencial que está acontecendo para essas pessoas que estão assistindo de maneira remota. Viram só como é confuso? E quando a gente tem isso em jogo, isso tudo vai pesar não só no orçamento, porque aí a gente está falando de duas produções em uma só, porque a gente vai ter um evento sendo realizado presencialmente, então eu vou precisar de controle de acesso, eu vou precisar de orientadores ali para o público, enfim, pensar em toda a questão do acesso dessas pessoas. Eu vou de repente ter um credenciamento, eu vou ter de repente uma entrega de kits, eu vou ter o coffee break no local e eu vou ter também a transmissão disso, que também não custa barato. Então, aonde que encaixa esse tipo de evento híbrido? Que cliente de fato vai consumir este tipo de evento? Então, é algo muito delicado. Já me perguntaram, Dani, você acha que o evento híbrido é o futuro? Não, o online é. O online é o agora e é o futuro. O online não vai deixar de existir. Quando a gente fala no híbrido, o online está presente. Quando a gente falar do presencial, o online vai ter que ter um suporte ali disso. O online vai ter que estar junto. Por quê? As pessoas ainda vão ter o receio de ir presencialmente até o local, até as pessoas acostumarem. Eu já falei, a gente está na UTI, quando a gente sair da UTI a gente vai aos poucos, eu vou fazer uma fisioterapia, eu vou fazer uma fono, enfim, eu vou passar por processos até eu me restabelecer de uma maneira 100%. E o que vai me ajudar? É o suporte do evento online. Então o online sempre vai estar ligado com os eventos que vão passar a acontecer. Até mesmo os shows, por mais que a gente fale, a hora que voltar aos shows, a transmissão disso vai ser muito bacana. Só que vai ser uma transmissão, no caso, talvez não seja pago. A gente já até falou a respeito disso, muita gente perguntou já, Dani, como que eu faço para fazer um show, né? E vou fazer uma cobrança desse show através da internet. A gente viu que isso não pegou muito bem aqui. Algumas pessoas tentaram fazer essa transmissão paga, né? Mas não rolou, a gente não tem essa cultura e isso é muito claro aqui no nosso país. Culturalmente falando, os outros países estão muito além nessa questão dos eventos online, dos eventos híbridos, de toda essa questão que a gente sabe que tem avançado aí recentemente por conta da pandemia. Mas esse boom realmente de informações, né, e de olhar para o evento híbrido, de olhar para o evento online, e se eu for fazer presencial, como é que eu posso fazer? Isso gera realmente muitas dúvidas e dificuldades na execução do evento. E tudo isso difere muito na planilha. Então, se eu for fazer um presencial com os novos protocolos é X, se eu for fazer um online é Y, e se eu for fazer um híbrido é Z. Então, a gente está falando de 3 formatos totalmente diferentes. E por mais que você ache que o híbrido é realmente só juntar o presencial com o online, não é. Vocês viram a quantidade de possibilidades que eu levantei aqui para vocês e de dúvidas que eu estou gerando para que você se questione e veja se isso de fato se encaixa no perfil de cliente que você está atendendo, o perfil de evento que você vai entregar, tá? Então, para o híbrido fica esse questionamento. Será que o apresentador, o palestrante está habituado a lidar com esse tipo de situação? Será que é isso mesmo que o meu cliente quer ou ele realmente só quer transmitir algo que está sendo acontecendo em algum lugar? Então, outro questionamento também muito plausível é a questão do quanto cobrar. Quem será que deve pagar mais caro, gente? Quem está presencialmente ou quem está no online? E isso sempre foi uma dúvida, uma coisa que eu sempre levava ali em consideração quando eu ia para algum evento. Eu participei de alguns eventos presenciais, treinamentos, né? E que o online era vendido muito mais barato, tipo 20 vezes mais barato, e essa pessoa tinha esse conteúdo gravado para assistir depois, ela via coisas de bastidores que a gente não via, ela recebia apostila, um monte de coisa. E eu no presencial, óbvio, estava ali vivendo a experiência daquele local, fazendo networking com as pessoas, enfim, recebi um kit, tinha presentes, né, os brindes e tal,
Mas, e o meu era muito mais caro. Fora o meu ingresso ser mais caro, eu tinha custo com alimentação, hospedagem, enfim, transporte. E isso ficava muito mais caro. E hoje você olha para o online entrega muito mais. Aí fala, Dani, imagina, eu prefiro 1000 vezes o evento presencial. O evento presencial eu troco o cartão. E por que no online você não pode trocar? Existem os QR Codes, dá para fazer uma sala, dá para fazer um chat, dá para você criar grupos que você tem contato com as pessoas ali imediatamente e sem você ter esse custo exagerado com transporte, alimentação, enfim. A gente sabe que tem esse questionamento também. E eu não sei como é que o mercado vai agir, de verdade isso é uma incógnita. Eu não sei se o mercado vai de fato continuar cobrando mais barato no online e cobrando mais caro no presencial. Hoje as pessoas vão virar essa chave, né? As pessoas migraram muito para essa questão do online e tinha gente que não estava adaptado a isso que passou a amar consumir conteúdos online, né? E não mais o presencial. Então, fica esse ponto de interrogação também de quanto cobrar por um evento híbrido, né? Então, a pessoa que vai estar presencialmente continuará pagando mais caro ou é realmente a pessoa que estiver em casa que vai pagar mais caro? Ou vai ser igual para todo mundo e o cara que for presencialmente tem os seus custos ali com transporte, alimentação e hospedagem? Eu acho que partindo desse princípio de que a entrega seria igual, então eu ter um apresentador e um palestrante ali que realmente saiba conversar com os dois públicos, tenha esse jogo de cintura, eu acredito que sim, dê para cobrar igual para as duas partes e quem for presencialmente também ter acesso a esse conteúdo se ela quiser pagar uma taxa a mais. Essa pode ser uma possibilidade. Então, fui presencialmente, mas se eu pagar, sei lá, um X a mais, eu também recebo esse conteúdo gravado, porque há uma diferenciação e isso vai fazer diferença no consumo das pessoas, porque hoje, para pensar, todos os conteúdos que você consumiu durante essa pandemia de maneira online, você tinha ali sempre, eu aqui, por exemplo, o apresentador, o palestrante, falando diretamente com você, então você conversando num chat, você fazendo as suas perguntas. Como é que você se sentiria se eu estivesse aqui conversando com outras pessoas, falando a respeito desse assunto com outras pessoas aqui e não tô olhando para você, eu tô dando mais atenção para essa pessoa e você não tá se sentindo pertencido, eu tô olhando aqui e tal, não sei o que, falando pro lado e não tô conversando com você. Qual que é a sua experiência com relação a isso? Lembra que eu falei da questão da empatia? Pense como público, olhe para o público, mostre isso para o seu cliente quando ele pensar em fazer um evento híbrido. Se de fato o que ele quer é essa interação tete a tete ali, ele e o participante, né, o apresentador e o participante, ou se ele quer entregar realmente uma transmissão de algo que está acontecendo em outro local, tá? Então, para fechar essa conclusão aqui, fazer essa conclusão com relação ao híbrido, é isso, é um ponto de interrogação também, é esse questionamento que você tem que se fazer e fazer do seu cliente desse formato e se ele vai funcionar. Mas é basicamente um programa de auditório, então quem estiver ali vai ter que lidar com os dois públicos, tá bom? Quando a gente fala do online, né, 100% online, entregar, gente, mais uma vez, videoconferência não é um evento online, vamos focar em realmente entregar uma experiência. Você já entrou no site do Muito Mais Que Uma Live? Se você ainda não entrou, acessa lá, maisqueumalive.com.br. Lá você tem login e senha, ou seja, fica um evento restrito, então só quem tiver cadastrado que pode acessar esse conteúdo. Então isso gera uma segurança caso o seu evento realmente seja fechado, por exemplo, uma convenção de vendas, apresentação de metas, números importantes, ou um evento que realmente foi vendido para o público externo, então só participa quem comprou. Então isso te traz uma segurança. Toda essa questão da plataforma, toda essa questão dessa acessibilidade ali, nessa questão do login e senha, fica exclusivo para aquele participante. Então, o acesso para aquilo dali é exclusivo para quem realmente estiver cadastrado ou quem comprou o ingresso. Você entra ali, você tem todo o histórico do evento, você tem a parte que você pode colocar os patrocinadores, você tem rodapé, enfim, você pode desenhar o que você quiser dentro da plataforma. Então, é praticamente um site com várias abas, e com todo um passo a passo do evento. Inclusive tem um chat que eu posso falar com todas as pessoas que estão inscritas lá. Isso você pode fazer, isso gera o networking. Quando você faz o seu credenciamento, né, o seu cadastro ali,
você recebe uma credencial online ali, virtual, que tem o QR Code, tem a sua foto, tem os seus dados, que você pode trocar isso com os outros participantes. Então, assim, tudo é possível dentro do online, gente. E aí, quando a gente fala em fazer uma transmissão, a gente pensa nisso, né? Algo exclusivo, mais participativo, que tem um porquê da pessoa entrar ali, se cadastrar e realmente estar em movimento e estar se envolvendo com as outras pessoas. Um evento que não gera network não tem um porquê. A gente faz sempre, evento sempre tem um porquê para acontecer, gente. Ou ele é para comemorar alguma data específica, ou ele é para gerar um negócio, ou ele é para fomentar um lançamento, ou ele realmente é para fazer networking, para fazer vendas, enfim. Tem sempre um porquê do evento. E entender o porquê desse evento vai ajudar muito na construção. E eu já falei isso, mas vale ressaltar que nem todos os tipos de eventos podem ser adaptados aos eventos online, gente. A gente precisa ter essa consciência. Então, quando a gente fala, por exemplo, nas comemorações, né? Uma formatura, um casamento, é muito desagradável. Teve pessoas que insistiram, acho que ficou com medo de não conseguir casar depois, foi lá e casou e transmitiu esse casamento, né, para a família. Eu vi alguns em drive-in, então pelo menos tinha a presença dessas pessoas, mas quando a gente fala em comemorações, poxa, um casamento, é um evento social, você quer estar com as pessoas, você quer se divertir, você quer dançar, você quer comer, você quer beber, e isso de maneira online fica realmente muito frio, é muito esquisito. Mas, de novo, falando dos corporativos, gente, a maior fatia do mercado, a gente tem toda essa questão de ser um mercado que não para. As empresas precisam dos eventos, os eventos são ferramentas de marketing, você precisa estar antenado a isso. Então, olha para esse mercado. Dani, eu não gosto, eu gosto de fazer show, meu negócio é fazer show e evento social. Tá, momentaneamente, então, adapte-se ao evento corporativo para que você não pare de produzir e você sim é capaz de fazer isso, porque não é tão difícil assim, entender um evento corporativo, é até mais fácil às vezes do que um show ou de que um evento social. Então, você precisa de fato entender essas diferenças, mas o online realmente não se adapta a todos os tipos, tá? Os shows mesmo já cansaram. Então a gente pensa mais nele como um híbrido, então vamos ter os shows lá adaptados, tem os lounges, né, tem as mesas, enfim, que mantém o distanciamento entre as pessoas, também dá condição de ter a redução de capacidade ali do local, mas pode ser que algumas pessoas queiram consumir esse conteúdo, mas talvez não pagando, então você transmite e gera o desejo das pessoas que estão assistindo essa transmissão desse evento em estar no próximo. Então é o momento de você mostrar nessa transmissão que o evento híbrido, né, ele pode acontecer e que ele está acontecendo presencialmente, mas seguindo todos os protocolos, que a pessoa pode se sentir segura em ir. Então você já pensou nisso? Poxa, Dani, eu tô aqui na produção de um que vai rolar com os lounges e tal, e a gente não pensou nisso em transmitir. Talvez a transmissão seja um atrativo muito melhor do que você divulgar na internet, do que você fazer tráfego pago, enfim, impulsionamento, do que vai ser uma prova real de que, de fato, esse evento é seguro, ele é bacana, as pessoas estão respeitando o protocolo. Então, fazer uma transmissão desse evento pode ser interessante. Ou não, se você não sabe que risco que você vai correr ali, se as pessoas realmente vão se aglomerar e gerar mais medo ainda nas pessoas que estão assistindo e não quererem ir. Mas, pelo menos uma captação, sabe? Fazer um teaser depois de mostrar de fato como que foi o acesso, que as pessoas realmente mantiveram a distância. Tem um videozinho super bacana que tá rodando na internet da arena, de uma arena lá em Curitiba, e que mostra realmente as pessoas entrando. Então cada quadradinho são os grupos de 4 pessoas, e aí essas 4 pessoas estão juntas e elas vão até o seu lounge, então tem o pessoal para direcionar, enfim. A internet, o online vai estar conectado com a gente para sempre, gente. Já estava e agora isso tomou uma proporção que ninguém segura mais, tá? Então, a gente precisa ter essa consciência dessas diferenças. E por que eu quis falar bem detalhadamente aí dessas diferenças e explicar um pouco dessas dificuldades que a gente possa vir a ter antes de falar sobre os segredos? Porque os segredos estão muito ligados ao que a gente realmente vai transmitir, ao que o cliente de fato quer entregar para o público final dele. Então, agora eu vou entrando nessa questão do segredo, que não é tão segredo assim, quem me segue já sabe. É fazer TV, gente. O tempo todo eu tô aqui comparando com o que o Multishow transmitia, eu falei do Faustão, enfim. Tem muita gente que eu sei que não assiste mais TV, eu sou uma delas, eu raramente assisto, fiquei anos sem TV em casa. Então, a gente sabe que tem toda essa questão de olhar por trás de uma grande produção. Lembra que eu falei que no início da pandemia eu fiz um curso de cinema? Tô louca para fazer um de produção de TV e eu acho que cada vez mais os nossos eventos vão se transformar em produções de TV.
Eu acho que vai ser muito difícil a gente tirar as câmeras, tirar as luzes, impedir que isso faça parte do nosso dia a dia, dos nossos eventos, né? A gente sabe que isso fez muita diferença e que as pessoas vão sentir falta se começarem a tirar, né? Por mais que a gente ainda sinta falta, né, do calor humano, de ter as pessoas ali. Isso aqui é muito complicado. Quando eu tô fazendo uma palestra, por exemplo, presencialmente, eu olho pra cara de cada um, eu vejo a reação das pessoas, isso dá um gás pra gente, isso motiva pra quem tá apresentando. Mas hoje, quando a gente fala em um evento como um todo, a gente tem palestrantes super profissionais, apresentadores que já estão acostumados a lidar com TV e que isso vai se permanecer, né, nesses próximos eventos. A gente vai ter as situações, lógico, que eu já falei dos eventos sociais, e também dos eventos de shows, né, a parte de entretenimento, que a gente vai realmente ter que viver aquilo ali, né? Eu lembro de uma frase de uma pessoa que ela estava sendo entrevistada, né, falando a respeito disso na rua, assim, né, numa entrevista normal, assim, na rua, uma pessoa desconhecida, falando, né, que ela não vê a vida dela sem entretenimento, que a vida dela ficou escura, né, durante esse período, e que se não fosse a internet, ela não saberia o que seria dela, né, e que realmente isso fez muita diferença, e que agora ela percebeu que ela não precisa realmente só se locomover, ela não precisa realmente ter grana para se locomover e ir até um evento para comprar um ingresso, enfim, que hoje, mesmo quando ela não tem grana, ela consegue se entreter com alguma coisa e ela acha isso dentro da internet. E a internet sempre existiu na vida dela e na vida de todas as pessoas. Nós não tínhamos cultura, né? Nós não éramos culturalmente habituados a esse tipo de evento, né? Esse tipo de entretenimento. E isso mudou bastante e eu acho que se a gente não caminhar junto com essa a atualização aí das pessoas, a gente vai ficar muito para trás, a gente vai perder público. Então, quando a gente fala em fazer TV, são 4 passos. E depois, por último, eu vou colocar uma coisinha aqui que vai deixar vocês com a pulga atrás da orelha. Eu acho que ninguém pensou a respeito disso. Bom, o que a gente tem dentro dos eventos, né? Que a gente fazendo TV, a gente consegue realmente conectar o público e entregar algo interessante. Primeiro de tudo, noticie algo, que é o que os jornais fazem, galera. Então, quando a gente vai assistir um telejornal, a gente está sabendo de notícias do mundo todo e tudo que está acontecendo. Então, quando você vai montar um roteiro, e montar o roteiro também passou a ser função do produtor, tá, galera? Ah, Dani, mas o evento tem um diretor artístico. Ok, ótimo, lindo, ele faz. Mas se você tiver um evento menor, o roteiro vai fazer parte. E o roteiro, gente, é o nosso minuto a minuto um pouco mais detalhado, até com falas, né? Então a gente vai ter um minuto a minuto ali, os tempos e movimentos de um evento, com mais detalhes, com as falas, entradas e saídas, a gente tem os merchans, os patrocínios, coisas que não acontecia ali no presencial e que vai passar a acontecer, tá? E aí dentro desse roteiro eu coloco ali, eu vou noticiar algo. O que eu vou noticiar? Eu vou apresentar os números do que está acontecendo. Então, por exemplo, é uma convenção, então eu vou entregar para os colaboradores da empresa toda a questão dos números de como foi esse ano. Então, eu vou fazer ali a apresentação, eu estou noticiando algo que aconteceu nesse ano e vou dar uma previsão do que vai acontecer no próximo ano. Então, noticiar algo, trazer informações, fatos relevantes, novidades, enfim, algum lançamento, isso tem que fazer parte de um roteiro de um evento online. Sem isso, não tem o porquê daquele evento online acontecer. Ah, Dani, mas esse evento online é um treinamento, tá? Mas dentro desse treinamento precisa ter alguma informação relevante que vai fazer com que a pessoa se conecte e seja uma novidade para ela. Ou seja, você está noticiando algo, você está trazendo alguma coisa que de fato vai fazer diferença para ela, é um dado novo. Então, lembre-se disso. O primeiro passo para um evento online de sucesso, dentro do contexto de fazer TV, é noticiar algo. Lembra lá do jornal, do telejornal, que você já deve ter assistido alguma vez em sua vida. O segundo passo, entretenha o público. Sem entretenimento, os eventos são chatos, os eventos são cansativos, tá? Mas entretenha de que forma? Você pode entreter colocando um intervalo musical. Gente, diferente, as pessoas acabaram fazendo, eu vejo muita gente ainda cometendo esse erro, de pegar e contratar uma banda e colocar essa banda para fazer o show de 1 hora e meia na hora que acaba o evento. Gente, não é presencial. As pessoas, Dani, mas o meu artista é famoso, eu contratei uma banda famosa lá para fazer o fechamento do evento. Tá,
Mas 1h30, 2 horas é o que tem que durar o seu evento, galera. Isso é um ponto super importante também. Eventos online não podem passar de 2 horas. Se passar disso, tem que ser em outro dia. Em um dia só fica muito cansativo. É totalmente diferente 1 minuto de uma TV, né, dentro de um computador, assistindo algo na internet, do que presencialmente. Então, o erro que eu falei que as pessoas cometem de dar Ctrl+C e Ctrl+V no evento presencial, o maior deles é esse: pega toda a programação de um evento que ia acontecer durante 7, 8 horas e quer colocar isso na internet. Isso não converte, as pessoas não se conectam com isso, tá, galera? Ninguém aguenta mais ficar na frente do computador. Então, para o seu evento online ter sucesso, você precisa, além de entreter essas pessoas, ter esse simancol de período ali, né, de tempo do evento. Então, 2 horas é o limite máximo ali, tá bom? E entretendo o público de que forma? Você pode ter a banda, sim, mas põe a banda para fazer a abertura, o intervalo comercial e o final ali, você põe ali ele no meio, brinca com essa atração, sabe? 10, 15 minutos de apresentação, contrata um stand-up sob medida, pega um apresentador um pouco mais descolado. Tem muitos comediantes que se transformaram em MCs ou já faziam esse trabalho de MCs e agora estão em evidência, né? Então, a gente sabe que dá para entreter o público, sim, a gente pode entregar informações, a gente pode ter gincanas, que é a parte de gamificação. Então, eu posso motivar times, eu posso separar por times, então área de vendas, área de logística, área de marketing. Então, eles vão brincar entre eles e dentro dessa dinâmica ali você já pode também estar analisando o perfil, você pode fazer, pegar o pessoal do RH, um psicólogo para analisar competências desse pessoal. Então dá para fazer muita coisa dentro do online, dá para entreter esse público de maneiras diferentes e de uma maneira inteligente, que não vai ficar cansativo, não vai ficar maçante e essas pessoas vão ter de fato um envolvimento ali com o evento, elas vão se sentir pertencidas, elas não vão achar que elas estão num monólogo que só uma pessoa fala e elas estão ali assistindo. Muitos deles fecham a câmera, ou então às vezes nem tem câmera, né, aberta para a pessoa participar, ela pega e sai, ela fica só ouvindo. Então, tipo, nem dá bola para aquilo dali. Então, tenha cuidado com isso. Pode entreter sim o público, tenha sim as atrações musicais, mas de maneira moderada, tá? O passo número 3 para esse evento online de sucesso: conte uma história. É o que as novelas fazem há 70 anos, até mais tempo, né? Porque existiam as novelas, né? Tinham as novelas de rádio e que já envolviam ali o público, né? Isso pode ser considerado um entretenimento? Não, porque você está contando uma história. Então, o contexto de uma história é fazer com que as pessoas, de fato, se vejam dentro daquele evento. Então, eu posso, por exemplo, tá ali contando a história da empresa. Eu posso, por exemplo, estar fazendo uma premiação e contando a história daquele cara que vai ser premiado. Eu posso gerar uma conexão, trazer atores para fazer uma encenação e gerar uma conexão com aquelas pessoas. Eu posso contar um acontecimento real de alguma coisa que aconteceu fora da empresa, por exemplo, e que conecte com essas pessoas, que essas pessoas se sentem pertencidas. Pega o exemplo das novelas. Todas as novelas têm os núcleos, né? Que são núcleos diferentes. Aí tem o pobre, tem o rico, tem o gordo, tem o magro. E todo mundo se vê em algum personagem. Aposto que se você já assistiu alguma novela, você olha para aquela personagem: nossa, a fulana é minha cara, eu sou a fulana, não sei o quê. Nossa, eu pareço com a fulana. Então, é isso que realmente vai fazer com que as pessoas tenham interesse. Tem que contar uma historinha, gente. Todo mundo gosta de histórias, todo mundo gosta de pensar que ela precisa ver um final, né? Ela precisa sentir aquilo ali. Eu vou revelar uma outra coisa aqui para vocês. Por exemplo, esses 4 episódios aqui, que amanhã a gente tem o último, né? Por que eu chamei de série e chamei de episódios? Porque eu não queria mais chamar de aula, eu não queria mais chamar de workshop, né? Semana, não sei das quantas, tal. E série é o que realmente prende a atenção das pessoas. Quantas séries você já assistiu na sua vida? Apesar que eu acho isso uma perca de tempo, porque o que essa série tá te ensinando? Eu já falei a respeito disso com relação ao profissional, né? De tipo, putz, o que você está fazendo com o seu tempo, né? O gerenciamento de tempo. Dependendo da série que você assiste, você não aprendeu nada com ela, você não cresceu nada com ela, não te acrescentou nada como pessoa, nem como profissional. Então, escolhe bem também o que vocês andam assistindo, porque isso faz muita diferença. Tem séries que duram vários e vários episódios. E aí, eu quis transformar
essa semana aqui com esse nome de série, minissérie, enfim, para realmente gerar essa conexão e mostrar para vocês que é possível fazer outros tipos de formatos, como por exemplo, eu fiz o Muito Mais Que Uma Live, que foi um projeto que teve ali uma edição e que foi transmitido de uma maneira, e lá eu fiz 4 edições e as 4 edições foram transmitidas de maneiras diferentes. E agora, mais uma vez, eu estou fazendo uma semana com 4 episódios, chamei isso de série, estou entregando para vocês um conteúdo muito parecido com Muito Mais Que Uma Live, porém mais atualizado e com mais embasamento, enfim, mais um passo a passo para vocês. E isso é um exemplo de que eu estou inovando, eu estou falando coisas aqui para vocês que eu estou vivendo. E a prova disso é isso daqui. Essa série, por exemplo, poderia ser o evento da tua empresa. Por que você não fala para o teu cliente, ao invés dele fazer uma live, ou então ao invés dele fazer um evento online, ele chamar aquilo ali de série? Então, galera, é o seguinte, gravamos uma série em 4 capítulos aqui, ou então em 2 episódios, que vocês vão receber qual que vai ser a meta de 2021, como que foi o fechamento do ano. Ou então, vamos apresentar uma série para vocês e, tipo, criar uma historinha mesmo, sabe? Dar começo, meio e fim para aquilo. De repente, contrata um ator, cria um cenário, pensa em um histórico, mas é óbvio que você vai precisar de alguém que trabalha realmente com direção artística, alguma coisa do tipo, e que possa entregar um roteiro, né, uma história para você, né, que tenha um pouco mais de habilidade com isso. Mas nada impede. Então, isso é a prova de que a gente pode trabalhar com evento online em vários formatos, isso é super plausível. O que a gente precisa é inovar para não cair na mesmice. E isso está acontecendo muito rápido. E o quarto passo para um evento online de sucesso é fazer merchan. Não tem como fazer um evento online, né, sem os patrocinadores, sem ter alguém colocando verba ali. E a gente precisa entregar as contrapartidas, né, de fato, do que foi alinhado ali dentro dessa venda, desse patrocínio. Primeiro ponto, então, a gente como produtor, e principalmente se a gente for desenhar o roteiro desse evento, a gente precisa saber o que foi, né, negociado ali nessa contrapartida. Não existe mais esse negócio de logo no banner, né, gente? Isso já não existe há muito tempo, isso tinha ali nos eventos, mas é mais que para aparecer ali mesmo, só que a gente não tem mais isso, né? A gente precisa saber entender onde que esse patrocinador vai aparecer. Então, as plataformas nos ajudam muito, você vai ter ali o contexto de um acesso, uma landing page ali, de uma plataforma em si, onde pode aparecer. A gente pode trabalhar com as transparências, né? Que são as imagens que aparecem aqui na tela, né? Na transmissão. Então, pode ser o rodapé, ou só a logo, aquilo pode ser animado, enfim, ou estático. A gente tem uma série de condições ali, mas será que o que de fato foi entregue? Será que o apresentador ou o palestrante ou até mesmo aquele cara famoso que vai fazer o showzinho ali, ele tem que falar também sobre esse patrocinador? Mas será que esse artista tá a fim de falar ou será que ele não vai cobrar acima, né, um valor acima para poder fazer esse merchan? Então, tudo é possível dentro ali, mas tudo é negociado, então a gente tem que fazer o merchan, precisa existir isso tem que acontecer, é ele que vai pagar normalmente a conta de um evento online. Eu tenho visto vários eventos acontecendo e que estão sendo 100% bancados por patrocinadores, só que a contrapartida está sendo entregue ali bonitinha, desenhado, alinhado ali certinho. Eu já fiz lives que um dos patrocinadores não pagou porque a contrapartida era falar desse patrocinador 3 vezes e foi falado uma vez só. Ou seja, deu uma quebra de contrato, só que o pessoal, ninguém sabia que isso tinha sido negociado. Então, quando for fazer um evento online, toque nesse ponto, tá? Com relação a esse patrocínio. Ele precisa existir, tem que ter, ele que vai pagar a conta, geralmente, mas precisa ser entregue à risca ali, tá bom? E seja inteligente, a gente pode fazer ele dentro do próprio evento. Eu não preciso, vamos chamar agora o apresentador vai fazer a apresentação de todos os nossos patrocinadores. Não, isso pode ser de uma maneira muito sutil. Você pode ter ali os vídeos, se vocês assistirem Muito Mais Que Uma Live, vocês vão ver que a hora que eu entro ali, sempre tem no início, tem a contagem regressiva, depois tem os vídeos de alguns parceiros e depois eu entro. Isso fica correndo ali na barra de rolagem, embaixo ali no rodapé, ou então fica estático, enfim. Eu trabalhei a imagem e a logo desses meus apoiadores ali, dos parceiros, dessa maneira. Então a gente tem essas possibilidades, eles estavam também dentro da plataforma, e a gente sabe que isso é o mínimo que a gente tem que entregar. Mas às vezes a gente pode ter dentro de uma cena, por exemplo, eu vou beber uma água, né? E a água ser o patrocinador. Então eu tô bebendo a água fulana, né? Então
a gente ter essa pegada assim meio que de marketing mesmo para poder fazer essas ações de uma maneira sutil, mas que entrega o resultado ali da contrapartida que foi negociado. Então, para fazer um evento online de sucesso é fazer TV. Os principais passos são esses, que é noticie algo, conte uma história, né? Tem a questão do entretenho público e também essa questão dos merchants. Então são 4 passos super importantes que você precisa colocar ali no seu checklist mesmo na hora de produzir um evento online, ver onde se encaixa isso daqui. Isso vai fazer muito mais parte do roteiro em si, do que vai ser apresentado, da concepção e da construção daquele evento, do que, de fato, uma questão mais de montagem e execução, tá? Então, a gente precisa entender também um pouquinho mais sobre o contexto de um evento como um todo. Mas aí você fala, Dani, mas você disse que você tinha uma outra coisa, além desses 4 passos, porque eu já te acompanho, eu já tinha visto você falar a respeito disso. Sim, e no meio do caminho, a gente fazendo, produzindo, a gente vai tendo novas ideias e a gente vai enxergando novas possibilidades. E uma delas, gente, é fazer tudo isso mais uma coisinha que não foi ideia minha, isso já acontece. Eu já falei aqui a respeito do Rock in Rio e citei os casos de alguns festivais que são transmitidos através do Multishow. Tenta procurar aí na internet e ver o que eles fazem além. Não sei se você está lembrando disso de cabeça, mas na hora que você pesquisar você vai entender bem o que eu estou querendo te dizer. Gente, o que você pode fazer para diferenciar de fato? E já respondendo aquela dúvida com relação ao híbrido, né? Mostre os bastidores. A galera adora. Quem aí gosta de assistir making off de gravação de DVD? Eu adoro, né? A gente vive em bastidores e você que é produtor sabe disso também. Só que muitas vezes as pessoas têm curiosidade. Então, um dos eventos que eu vou realizar agora, como que a gente vai fazer? A gente tem lá a plataforma e eu tenho 2 portinhas, vamos chamar assim, de 2 portinhas. Uma delas é acesso ao evento e outra é o acesso aos bastidores. Eu vou ter uma câmera 100% dentro de um estúdio, gravando ali, né, transmitindo os palestrantes. Então eu vou ter o apresentador chamando o palestrante, o evento trivial, e vou ter uma segunda câmera que vai estar rodando pelos bastidores daquele evento. Então vai estar entrevistando os palestrantes no camarim, vai estar contando algumas curiosidades sobre o evento, vai estar falando sobre a pré, enfim. Ai, Dani, mas isso é interessante só para você que trabalha com eventos, a gente que gosta de bastidores. Então, você assiste lá, você fica interessado também em saber o que os cantores pensam antes de subir num palco, como que tá a preparação para esse cara subir, quem está assistindo, por exemplo, se for um híbrido mesmo, perguntar para essas pessoas e tá ali, olha fulano, alguém entrevistando, ô fulano, o que você tá achando, né, da questão dos protocolos, tá tudo sendo exigido, certinho, bonitinho, o que você tá achando dessa experiência de um evento híbrido, né, com uma capacidade reduzida? Olha que bacana para vender a possibilidade dessa pessoa estar presente num próximo evento. Então, trabalhe isso também. Isso pode ser uma virada, isso já é uma coisa que eu acho que eu realmente não vi nenhum evento fazendo isso, além desses que eu já citei, né, que são transmitidos pelo Multishow, e tudo é uma questão de produção de TV mesmo. Então, cada vez mais os nossos eventos estão se transformando em produções de TV. Então, estude a respeito disso, vá se inteirar mais, tá, a respeito disso, que isso vai fazer diferença em relação a você como profissional, a você como alguém que realmente está inserido nesse novo mercado e que faz parte desse novo perfil de nós, produtores de eventos, tá? Então, isso instiga curiosidade, né? E aí isso pode ser algo também exclusivo para quem está online. Então, aí de repente o online realmente ficou mais caro, porque quem está em casa assiste também os bastidores, né? Quem está lá presencialmente só vê aquilo ali e pronto, acabou. Sabe a sala VIP que todo mundo faz nos eventos de marketing digital, tal? Então, eu quero ir para a sala VIP, então eu quero sentar na frente, tá? Então eu quero sentar na frente, mas eu também eu participo de uma sala VIP, que nessa sala VIP eu faço networking com as outras pessoas. Venda essa sala VIP no evento online também, gente. Então, o teu evento pode ter transmissão do evento, mostrando os bastidores, e pode ter também a sala VIP. Então, só quem tem acesso àquela sala VIP foi quem pagou XYZ. Gente, a internet, o online, gera infinitas possibilidades. E se a gente podia fazer isso no presencialmente, por que não fazer no online? E às vezes é falta disso que as pessoas estão sentindo, de talvez uma coisa exclusiva, de uma coisa pensada exatamente naquele perfil de público que realmente está interessado em consumir aquele conteúdo, mas também ter algo mais exclusivo. As pessoas gostam de exclusividade, gente. Todo mundo gosta de algo tipo, isso foi feito para mim, isso foi feito pensando em mim. Então assim, você já parou para pensar nisso?
que o engajamento, a audiência do seu público poderiam ser muito maiores dando essas condições exclusivas? Ah, Dani, mas isso é muito caro. Isso é caro para você, pode não ser caro para aquele perfil do público do seu cliente. E mais uma vez, pare de criar coisas, né, em caminhos, assim, em travas nas possibilidades que o próprio mercado apresenta pra gente. Isso é um baita de um know-how, um baita de uma sacada que pode realmente dar uma virada de chave e fazer com que seu evento online entregue mais do que os outros estão entregando. Só a transmissão, gente, já não convence mais. É um erro enorme, um equívoco gigante das pessoas que acham, beleza, vamos só fazer uma transmissão e pronto, acabou. Isso já não converte mais. O mercado está se adaptando e evoluindo muito rápido e você precisa estar atento a essas diferenças, enfim, e essas adaptações também, tá? Então, para a gente poder encerrar esse episódio de hoje, eu queria muito que você comentasse a respeito disso, se você já viu algum evento nesse formato, né, de bastidores e com sala VIP, se você já viu ou não, eu queria que você comentasse comigo, deixasse a sua colocação, porque amanhã, no quarto e último episódio, eu entro ao vivo para falar com vocês, para tirar todas as suas dúvidas. Amanhã a gente vai juntar todas as peças dessa produção, vou colocar alguns pontos de atenção para vocês não terem muita dificuldade em realizar esse evento online e vou também apresentar para vocês algumas soluções para alguns problemas que eu já tive, tá? Então, por exemplo, no ao vivo, o que faz diferença, se é uma gravação, enfim, eu estou vivenciando isso todos os dias, não só com o meu conteúdo, mas atendendo diversas corporações e eu acredito que isso vai te ajudar bastante. Então fica aí com essa dica com relação ao segredo realmente dos eventos online, mas essa pitadinha aqui no final para vocês refletirem a respeito de entregar um pouco mais do que a galera está entregando por aí e espero que isso seja super válido para vocês. Então eu te vejo amanhã ao vivo nesse quarto e último episódio dessa série super especial, o Agora é Online, e que com certeza vai fazer diferença. Então, pare de olhar para o futuro, galera. Olhe para o agora e o agora é online. Até amanhã, um abraço e vamos produção!